5 pontos importantes da fé cristã. Não são os únicos. Na verdade, na sequência aqui no capítulo 13, nós temos ainda um outro ponto muito importante acerca das autoridades. Até porque essa divisão de capítulos e versículos, ela é artificial, ela não é inspirada, ela faz parte das edições das Bíblias. Mas vou focar aqui no capítulo 12, por entender que são conselhos práticos, profundos, transformadores, são princípios eternos que podem mudar a minha e a sua vida. O livro de Romanos, ele traz uma teologia através de Paulo muito profunda. Ele fala sobre a salvação, sobre a graça, fala sobre o povo de Israel, o plano do Senhor em relação a Israel, aos gentios, que somos nós, não israelitas. Mas é interessante que aqui no 12, ele trata de alguns pontos bem práticos. Eu quero meditar contigo sobre essas questões. Abra o teu coração. Nós sempre dizemos, ou quase sempre dizemos, que a expectativa gera o ambiente do milagre. Amém? Então deixa a expectativa gerar no seu coração um milagre. O primeiro ponto que nós vemos aqui nos fala sobre o culto racional, ou seja, o que é um culto? Quando nós falamos em culto, falamos em igreja, nos vem à mente algumas ideias. Possivelmente hoje você falou, vamos à igreja. Possivelmente alguém falou, hoje estou indo para a igreja. Faz parte da nossa cultura usar essa expressão, muito embora ela não é correta. Não é pecado usá-la de forma alguma. Mas o que nós estávamos querendo dizer hoje é, nós vamos, ou eu vou, nós iremos ao templo. Esse é um templo, um local consagrado ao Senhor. A igreja, por sua vez, ela é formada por todos aqueles que creem no Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Alguns falam assim, a igreja sou eu. Não é bem assim. A igreja somos nós. A palavra igreja significa uma assembleia, uma congregação, uma união de pessoas. Por isso que você vai entender que muitas denominações têm nomes parecidos. Assembleia, congregação. A palavra igreja significa isso. É um ajuntamento de pessoas com um propósito, e no caso específico, de servir ao Senhor. Então cuidado quando alguém diz, ou você diz, eu sou igreja. Você pode dizer assim, eu faço parte da igreja. Nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Amém? Glória a Deus. E culto é outra expressão que muitas vezes, quando nós ouvimos, imaginamos o quê? Essa reunião que fazemos no domingo, onde nós temos uma liturgia, certo? Se você já participa conosco há algum tempo, vai perceber que não muda muito. Pastor Márcio faz a abertura, temos o louvor, eu subo aqui, oro pelas crianças, prego, terminamos com as ofertas, oração e encerramos. Ou eu inicio o culto, aí o pastor Márcio, depois o louvor vem, ora pelas crianças, os conectados, prega, é a liturgia mesma. Quando nós ouvimos a palavra culto, isso nos vem à mente, não está de todo errado. Mas precisamos entender que a nossa vida, diga assim, a minha vida, entenda que a vida do cristão é um culto. Deve ser um culto ao Senhor, a nossa vida. O nosso levantar, o nosso deitar. Por isso que lá em Deuteronômio 6, quando fala sobre ensinar os filhos os mandamentos do Senhor, diz, faça isso quando você se levantar, quando você se sentar, quando você se deitar, entrando, saindo, ou seja, a nossa vida é um culto ao Senhor. E o primeiro ponto é justamente este, no versículo 1 e 2, Paulo escreve, portanto, meus irmãos, há uma sequência que ele está concluindo o raciocínio. Depois de falar da salvação do povo de Israel, da salvação dos gentios, ele diz, portanto, ou seja, por causa disto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, porque se não fosse a misericórdia divina, nenhum de nós estaríamos aqui. Amém?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta, veja bem, diz aqui, é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ou, algumas versões vão trazer aí, o culto racional. A verdadeira adoração, ou o culto racional, é justamente se entregar ao Senhor como um sacrifício. Por isto que, quando Jesus está conversando com a samaritana, lá em João capítulo 4, ela é conhecedora dos costumes, ela pergunta, tá, mas olha, nós adoramos aqui nesse monte, os judeus adoram em Jerusalém no templo, quem que está certo? Ele fala, olha, a salvação vem dos judeus, mas está chegando o momento, já chegou na verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em espírito e em espírito e em os verdadeiros adoradores adoram em espírito, ou seja, em todo o tempo. Ninguém vive sem o espírito, e em verdade. Então ele diz aqui, ofereçam completamente como sacrifício vivo, e esse sacrifício é dedicado ao serviço e agradável a Deus. Então perceba que estamos falando de um sacrifício vivo. Sacrifício fala de entrega. Assim como Cristo se entregou por nós na cruz, precisamos nos entregar a Ele. E a religião, ela não fala sobre uma entrega completa. A religião sempre tem suas condições, mas o cristianismo exige de nós uma entrega completa, um sacrifício vivo. E sacrifício esse que tem um objetivo, um propósito, que é o serviço, é trabalhar. Como parte do corpo, nós precisamos trabalhar, ou seja, precisamos orar uns pelos outros, precisamos falar do Evangelho, precisamos ofertar o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossas habilidades. É serviço. Jesus disse: quem quer ser o primeiro, sirva aos outros. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir a Deus, o culto agradável, a adoração verdadeira, envolve serviço. E veja bem, é um serviço, olha aqui, atenção, um serviço agradável a Ele. Por que isso é importante? Porque muitos fazem coisas dizendo que estão servindo a Deus, ou pensando que estão servindo a Deus, mas esse serviço não agrada o Senhor, pelo simples fato que nós precisamos entender que Deus deve ser adorado, e Ele nos diz como isso deve ser feito. Não sou eu que escolho a forma, não sou eu que escolho a maneira. Muitos querem adorar a Deus, eles criam a sua própria forma de servir, seus argumentos, e aí querem que Deus aceite. E Deus não é obrigado a aceitar nada de ninguém. Na verdade, a bênção de servir é nossa. Nós estamos sendo abençoados quando nós servimos a Deus. Por isso que muitas vezes estão num contexto religioso, de igreja, de congregação, estão, sei lá, no ministério infantil, estão tocando aqui na frente, estão pregando aqui na frente, mas é um serviço que não agrada a Deus. Porque não está sendo feito da maneira correta, não está sendo feito para Ele. E às vezes nós vemos alguns resultados. A pessoa vem aqui, prega e vem um resultado,
Isso acontece muitas vezes pela graça e misericórdia do Senhor e pela fé daquele que ouve, mas o resultado não quer dizer que está correto. Nós falamos aí isso aqui, pregação sim, pregação não. Não ande por resultados. Não é porque estão aparecendo alguns resultados que está certo. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós devemos fugir do evangelho pragmático, baseado apenas em resultados. Um exemplo, eu pequei, não me arrependi e não morri. Então está dando certo. Estou em pecado, não me arrependo, mas o meu serviço está indo bem. Então está tudo bem, está tranquilo. E vamos vivendo dessa forma. Verdadeira adoração. O versículo 2 diz: não vivam. No primeiro ponto ainda, sobre esse culto, essa adoração verdadeira, há uma ordem aqui: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Olha que frase forte, radical. A ordem é simples: não viver como vivem as demais pessoas. Mas desde que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. O nosso campo de batalha é a nossa mente. O campo de batalha é a mente. É aqui que tudo acontece. É aqui que o suicídio atua. É aqui que a imoralidade atua. É aqui que o ódio, a ira, a inveja, o ciúme, a incredulidade atua. Deixe que Deus transforme completamente o seu entendimento. Amém? Isso faz parte de um culto, isso faz parte de uma adoração verdadeira. E todos nós estamos tendo a mente transformada, se nós estamos permitindo. Diga para quem está perto de você, se você quiser, diga assim: deixe Deus transformar a sua mente. Não há como servirmos a Deus se a nossa mente não for transformada. É aquela história: o indivíduo que deseja resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, é louco. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, de formas diferentes. Ter uma vida, uma forma de pensar igual e desejar resultados diferentes é loucura. E muitos querem isto. Muitos querem uma cartilha religiosa, uma lista de regras, e pronto, eu não preciso ter minha mente renovada. Tem as regras: ó, não bebe, não fuma, usa tal roupa, fala tal coisa, você vai na igreja tal e tal dia, tem tais e tais feriados, e pronto. Minha mente, ninguém mexe nela, está ótimo. Só que o culto verdadeiro, e o que me chama a atenção aqui para encerrar esse primeiro ponto, é a consequência de fazermos isto. Olha a consequência, diz aí o texto. Se você puder ler comigo, a última frase do versículo 2 diz assim, ó. Olha o que diz o texto: assim vocês conheceram. Vocês estão lendo comigo aí? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Infelizmente, praticamente ninguém está anotando, né? Quando você chegar ali para comer o lanche, já esqueceu 90% do que eu falei. Mas vamos lá, pela fé, pela misericórdia. A última frase do versículo 2, vamos ler juntos? Vamos lá? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quem quer conhecer o que é bom, perfeito e agradável? A consequência desse culto racional, a consequência é, diz o texto, assim eu conhecerei, você conhecerá, nós conheceremos a vontade de Deus. Nós nos oramos: Senhor, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, sim ou não? Mas que vontade é esta?
A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Mas só conhece quem tem a mente transformada, só conhece quem faz um serviço autêntico, agradável, completo, dedicado, sacrifício a Ele. Senão a vontade de Deus se resume a uma frase, sem muito sentido no velório, que normalmente a velório é assim, né? Você está naquela situação terrível, você vai cumprimentar a pessoa ali, você não sabe o que falar, e se você não sabe o que falar, meu irmão, fica quieto, né? É a melhor coisa, você passa por sábio, né? Nossa, a pessoa sabe, ó, não sabe o que falar, mas a gente quer falar alguma coisa. Aí solta aquela frase clássica, né? Ah, é a vontade de Deus. Será que foi a vontade de Deus que aquela pessoa morresse? Daquela forma, naquela data, da forma como ela morreu, será? Ou a vontade de Deus, aquela situação assim, né? A vida da pessoa está um caos, mas é a vontade de Deus. E muitos querem, correr da vontade de Deus, porque tem uma ideia equivocada do que é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é sofrimento, é custo, é difícil. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Nesse mundo teremos aflições, a Bíblia diz. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porém, contudo, entretanto, não obstante isto, só a conhecerá quem permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente. O indivíduo tem 32 anos de idade, conhece o Evangelho. Tem uma vida antes de conhecer o Evangelho. Precisa ter a mente transformada. Ideias, princípios, mentiras, distorções. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Ele continua aqui do versículo 3, vamos entrar no segundo ponto. O segundo ponto fala de uma compreensão correta que nós precisamos ter de nós e dos outros. Uma vez que nós adoramos a Deus, agora começamos a compreender melhor as coisas. Precisamos ter a compreensão correta de nós e dos outros. Olha o que diz aqui do versículo 3 até o versículo 8. Por causa da bondade de Deus, aleluia! Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Eita! Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha que desafio. Não se achem melhores do que realmente são. Amados, nós somos tão frágeis nessa questão. A Bíblia diz que os elogios provam o ser humano. Quando nós estamos indo bem, e o auge é um problema sério, porque tem pouca coisa depois do auge, muitas vezes é a queda. Se manter no auge não é fácil, mas quando as coisas vão indo bem, nós somos bonitos, saudáveis, cheirosos, um bom carro, um bom emprego, o casamento está indo bem, estamos conseguindo entender algumas coisas, a nossa tendência fatalmente, ninguém escapa disto. O que difere de um para o outro é que alguns expressam, outros não, mas o fato é que nós começamos a achar que somos melhores. Somos os cheirosos de Jesus, né? Os culili de Jeová, os bebezinhos do Pai. Ele ama mais a gente do que os outros. Isso é verdade. Paulo escreveu, você acha que Paulo escreveu à toa, amados? Inspirado pelo Espírito Santo, você acha que Paulo escreveu à toa? Ele diz, pela bondade de Deus, que me fez apóstolo. Paulo sabia que ele não era nada, assim como nós não somos nada, mas Deus o escolheu e chamou para apóstolo. Isso teve um preço muito alto na vida dele, mas ele está dizendo, não se achem melhores do que vocês são. Nós temos a tendência
de andarmos com aqueles que concordam conosco. Por que surgem as panelinhas? Por que surge a facção, o partidarismo, que a Bíblia tanto condena? Porque nós gostamos de andar com aqueles que concordam conosco, concordam com a nossa ideia. Nós falamos, é verdade, isso mesmo. Nós não queremos andar, nós não gostamos de andar com pessoas que discordam de nós, que pensam diferente de nós. Pessoas que vão apontar o dedo e falar, você está errado nisso aqui, ó. Pessoas que vão falar, olha, não é bem assim do jeito que você está pensando. Nós queremos pessoas que vão fortalecer, vão falar, não, está certo, olha, verdade. Cuidado com quem você tem andado, com quem você anda, nunca discorda de você. Se a pessoa com quem você anda, ou o grupo com quem você anda, está sempre concordando, cuidado, cuidado. Porque quer dizer que está todo mundo certo, que é bem pouco provável, ou está todo mundo errado, e um passando a mão na cabeça do outro. A Bíblia diz que um homem afia o outro homem, assim como o ferro afia o ferro. Você que é casado, um homem aí casado, vai perceber que a esposa, nesse ponto, é o instrumento do Senhor na sua vida, de apontar quando você está errado. E é ruim, né? Misericórdia. Dá vontade de fazer umas coisas, não dá? Irrita. Não é, Nilton? Pode falar mesmo, não vai fazer nada não, pode falar. Irrita. Homem, irrita ou não irrita quando tua mulher fala que você está errado? Pode falar, velho, que levanta a mão, irrita ou não irrita? Irrita, é irritante. Por que é irritante? Porque mexe na nossa carne, no nosso orgulho, mexe na nossa ferida. Porque nós queremos o quê? Pessoas que concordam conosco. Cuidado com isto. Paulo diz, não se achem melhores do que vocês são. Amém? Amém? E ninguém escapa disso, amados. Não se iluda. Não pense que isso não se aplica a você ou a mim. Nós pensamos sim que somos melhores. Talvez você esteja numa situação melhor que outra pessoa. Você vai olhar o teu casamento e de fato o teu casamento está numa situação melhor que o casamento do outro. Glória a Deus por isto. Quem sabe o teu emprego é melhor do que o emprego do outro. Glória a Deus por isto. Quem sabe financeiramente você está melhor que o outro. Mas isso não te faz melhor. Porque tudo isso é circunstancial. O casamento pode virar de ponta cabeça se você não estiver baseado em Deus. As finanças explodem. O emprego vai embora. A saúde ninguém sabe o dia de amanhã. O fato de eu estar numa situação melhor de que alguém não me faz melhor que essa pessoa. Os amigos de Jó estavam na situação melhor do que ele e o julgaram por isto. E foram repreendidos por Deus, porque não entenderam que Jó estava passando por um processo com Deus. Quem sabe a pessoa está na situação ruim, mas é porque ele está passando por um processo. Que se você passasse, você já estaria desviado. Já teria desistido. Diz o texto aqui, versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é anunciar a mensagem, faça isso. Se é o dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se animar, anime. Olha o que diz aqui, o versículo 8. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado.
Use a autoridade com cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Paulo está trazendo a compreensão para a igreja de que todos nós servimos, porque o culto racional envolve servir, amém? Mas cada um serve de uma forma. Ele traz a analogia do corpo. Nós temos várias partes no corpo, cada um com a sua função. Algumas partes do corpo se destacam mais. Quem tem olhos verdes, não é verdade? Os olhos destacam. Os olhos têm a função de enxergar. E quem tem os olhos verdes, os olhos azuis, né, se destaca, chama atenção. Ninguém está vendo o rim trabalhar. Não é verdade? Ninguém está vendo um rim trabalhar. E nem cuida do rim muitas vezes. Aí percebe que o rim, um dia vai fazer um exame, que o rim está estourado, bichado. E aí? E o rim não é bonito. Não é agradável. Tanto é que ele fica escondido. Muitas vezes não entendemos isso e Deus te dá um dom para servir e você não faz, ou faz achando que é melhor. Cada um tem a sua função. Fico maravilhado quando vejo os homens trabalhando aqui no nosso ministério. Eu percebo homens de várias classes sociais, várias formações, várias profissões, totalmente diferentes. Um fala mais bonito, outro fala mais de forma mais limitada, mas Deus vai agindo conforme o dom de cada um, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, amém? Amém? O mundo não entende isso. O mundo vê a igreja recebendo tudo quanto é tralha do mundo, fala, tá vendo? A curva de rio. Enquanto as associações, as filosofias do mundo querem os melhores, não é verdade? Escolhe os melhores, os cabeça, que normalmente são os mais podres, que está escondido. Mas quando vem para a igreja e Deus toca e começa a transformar, não tem a ver a classe social, a formação, experiência de vida, se é novo, se é velho, não interessa. Deus começa uma obra maravilhosa, amém? Trabalhe os seus dons, permita que o Senhor use os seus dons, não fique parado, mas entenda, não pense que você é melhor que os outros, amém? Não caia nesse engano. O terceiro ponto fala sobre o amor. Diz o versículo 9, que o amor de vocês não seja fingido. Amados, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja. Se Paulo está escrevendo para a igreja dizendo que o nosso amor não pode ser fingido, o que você acha? Você acha que tem amor fingido dentro da igreja ou não tem? Sim ou não? Agora, o que é um amor fingido? Vamos pensar um pouco. O que é um amor fingido? Vou pegar o exemplo aqui, quer ver? Vou pegar o exemplo do Adalmir. Cadê o Adalmir? Está aí, Adalmir? Olha lá. Vou usar o exemplo dele, que ele é um homem fiel, um homem de aliança. Mas vamos imaginar que eu estou sabendo que o Adalmir está com o rabo de saia. Tenho essa liberdade de usar esse exemplo, porque eu sei que ele é um homem fiel, um homem de aliança. Ao invés de eu chegar e chamar o Adalmir, vem cá, o que está acontecendo, cara? Que história é essa aí? Você é louco? Você quer ir para a morte? Você quer destruição? Você tem que se arrepender. Tem que sair dessa desgraça que você está aí. Isso vai te matar, vai matar tua família, vai matar teu casamento, vai matar teus filhos. Isso é amor.
Mas em vez de fazer isso, o que eu faço? Paz do Senhor valente, Deus abençoe. Aí eu vou chegar lá pro Newton. Ô Newton, rapaz, você tá sabendo? Olha o Domir lá, cara. Arrumou um rabo de saia lá. O amor não seja. A Bíblia diz que uma pessoa, um homem, uma mulher, afia o outro como ferro afia. Se eu perguntar, vários aqui vão levantar a mão. Quantas vezes eu chamei, ou o pastor Márcio chamou, ou algum outro irmão aqui da igreja chamou e confrontou, chamou no canto e falou a verdade. E está aqui hoje, graças a isso. Se nós tivéssemos usado um amor fingido, sabe lá Deus o que teria acontecido. Por isso que precisamos andar com pessoas que falam o que precisa ser falado, com amor. Falar a verdade. Não é nada agradável ouvir a verdade muitas vezes, mas é necessário. O amor seja não. As pessoas acham que amar ou amor é só aquela questão romântica, aquela coisa polida. Jesus, por amar Pedro, falou: arreda Satanás, o que você está falando não provém do Espírito Santo. Por amar demais a Pedro, Jesus falou isso para ele. Hoje, se o pastor falar por irmão da igreja, arreda Satanás, o que acontece? Toma ali um processo, o irmão muda da igreja, ainda leva uns quantos com ele ainda, porque é um amor fingido. Ninguém pode falar, está todo mundo vendo que o negócio está feio, está uma desgraça, mas ninguém fala nada, está tudo bem. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que isso exige autoridade, isso exige vida com Deus, isso exige, é uma sequência aqui, o serviço a Deus, entender qual que é a boa vontade, a agradável vontade, a perfeita vontade do Senhor. Diz o texto: odeiem, versículo 9, odeiem o mal e sigam o que é bom. Olha que interessante, o cristão ele pode odiar algo, que é outra coisa, né? Tudo hoje é discurso do ódio. O cristão ele deve odiar algo, não é alguém, é algo, ok? Não é odiar alguém, é odiar algo, o mal. Nós devemos odiar o mal. E o que é o mal? É tudo aquilo que confronta, que é contrário ao que a Bíblia ensina. Todas as práticas, as ideias, as filosofias, os sofismas, nós devemos odiar. Não é dar risadinha nervosa, sem gar, e virar as costas. Às vezes a gente faz isso, né? Na melhor das hipóteses, a gente dá uma risadinha nervosa, né? E vira as costas e sai. Não nos posicionamos. O amor seja não fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom, amém? Diz o texto aqui ainda: amem uns aos outros, com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem. Diga assim: eu preciso me esforçar. Diga para o teu irmão: se esforce. Diz o texto aqui, amado: se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Se exige de nós um esforço. Próximo ponto, quarto ponto. Qual deve ser a nossa atitude em relação ou em situações de adversidades? Diz o texto aqui, do versículo 11 e 12. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Essa é a nossa atitude diante das adversidades. Não termos preguiça, mas entusiasmo.
Espiritualmente somos preguiçosos muitas vezes, não buscamos a Deus, não oramos, não temos um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque ter relacionamento com Deus dá trabalho, exige tempo, e quando vem a adversidade nós não suportamos. Mas ele diz aqui: trabalhe com entusiasmo, não seja preguiçoso, sirva o Senhor com o coração cheio de fervor. Por que o fervor ele vai passando? Por que João escreveu às igrejas do Apocalipse? A primeira delas foi a igreja de Éfeso, e a acusação que Deus tinha contra eles era que o amor havia esfriado. Por que Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará? Por que o fervor se apaga? Porque nós deixamos de buscar a Deus. A preguiça toma conta, o comodismo toma conta. Não lemos a Bíblia, não oramos, não jejuamos, não participamos. Tivemos o legado agora lá em Cianorte, foi algo assim sobrenatural. Quase 250 homens reunidos ali. Muitos homens não foram por preguiça. Não é porque o trabalho não deixou, não é porque não tinha dinheiro para ir, preguiça. E não só aqui não, em outros lugares também. Lá tinha homens do mundo todo ali, perdão, do Brasil, do mundo, né? Tinha Paraguai, Venezuela, tinha. Quantas vezes nós perdemos de receber algo de Deus por preguiça espiritual? Ah, mas é difícil. Lógico que é difícil, tudo que é bom é difícil. Nada cai do céu. E se cair do céu, a gente faz igual o povo de Israel fez com o maná. Fala: enjoei, não quero mais isso aqui. A minha atitude diante das adversidades deve ser uma atitude de busca, de entusiasmo, de servir ao Senhor com fervor. Porque diz o versículo 12, que a esperança os mantém alegres. Eu te pergunto, meu irmão, qual que é a tua esperança? O problema de muitos, quando chegam no Evangelho, é que é apresentado o Evangelho com a esperança errada. A esperança, pastor Márcio, não é de ir para a glória, viver com Cristo Jesus, ser transformado. A esperança é melhorar de vida aqui, ó. A esperança é que o casamento melhore, o emprego melhore, as finanças melhorem, a saúde melhore. Isso pode até acontecer, porque Deus é tão bom. Mas essa esperança, ela é efêmera, limitada. Quantos cristãos hoje esperam ir para o céu? Quantos cristãos hoje cantam das ruas de Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal? A esperança que Paulo fala, que me mantém firme, a esperança que manteve Paulo firme a ponto de escrever: olha, eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade, eu sei, porque ele passou por várias situações. Porque a esperança dele, como ele escreveu, era estar com Cristo Jesus para todo sempre. Amém? Amém? Se a tua esperança nessa vida, como Paulo escreve, se a tua esperança é esta vida, meu irmão, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Por isso que o milionário se mata da mesma forma que o pobre miserável se mata. Por isso que a pessoa que está casada se mata da mesma forma que a pessoa que está solteira se mata. Por isso que a pessoa que está saudável se mata da mesma forma que o que está doente se mata. Porque são coisas que não nos dão vida, vida verdadeira. A nossa esperança tem que ser Cristo Jesus, a esperança que nos mantém firmes. Amém? Se você não tiver essa esperança, meu irmão, você não permanecerá firme. Amém? Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos. Estávamos lá em Cianorte, conheci o irmão Telmo, um senhor de 74 anos, perdeu a esposa tem 5 meses, um homem de Deus,
50 anos de casados eles iam fazer, 50 anos de casados. Glória a Deus pela chuva, hein? Amém? 3 meses antes de fazer 50 anos, ela morreu. De repente, ele saiu para trabalhar, ela teve o derrame, morreu. Uma vida juntos, lideravam casados para sempre. Ele lidera o homem ao máximo, ela liderava a mulher única, curso de finanças, faziam tudo junto. Ela morreu, de repente. O que mantém esse homem de pé, animado? Pregou para nós lá, um homem de 74 anos, pregou como um garoto. A esperança dele de estar com Cristo Jesus, como hoje a esposa dele está. Amém? A esperança dele não estava nesse mundo, porque se estivesse, acabou. Os planos acabaram, os objetivos acabaram. Ele falou por Marcos Paul, falou: Marcos, não tenho mais como liderar nada, como é que eu vou liderar curso de casais? Ele estava aprendendo violoncelo para tocar na festa de 50 anos, a esposa morreu. Aonde está a tua esperança, meu irmão? Pergunta para quem está perto de você: onde está a tua esperança? É essa esperança que me mantém alegre. Ó, alegre. Amém? Pergunta para quem está perto de você: você está alegre, meu irmão? E se não tiver, não tem problema, você pode falar: eu não estou alegre. Ora por mim. Tenha uma esperança verdadeira e você vencerá as adversidades. Muitos não estão vencendo as adversidades porque não estão com a esperança correta. Próximo ponto: atitude perante as pessoas. Falamos um pouquinho do amor, falamos uma visão correta de mim mesmo. Atitude em relação às outras pessoas. Versículo 13 diz: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, amém? E recebam os estrangeiros nas suas casas. Fala de generosidade, hospitalidade. O versículo seguinte fala de orarmos para que Deus abençoe os que nos perseguem. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Entenda, quem está escrevendo isso foi um perseguidor da igreja, um homem que prendia as pessoas, um homem que testemunhava a morte de cristãos. Ele sabia que pessoas oraram por ele e ele foi transformado por Deus. A pessoa que te persegue, você não deve amaldiçoá-la, você deve abençoá-la. E a oração mais poderosa que alguém pode fazer, abençoando alguém, é: Senhor, que essa pessoa te conheça como único Senhor e Salvador. Porque se essa pessoa conhecer a Cristo como único Senhor e Salvador, meu irmão, vocês serão amigos, vocês andarão juntos. Precisamos abençoar as pessoas. Estou falando, Senhor, que ele seja crente. Não, Senhor, às vezes até já é crente, né? O abençoado aí. Fala: Senhor, que este homem, que essa mulher te conheça, que se entregue a ti. Ah, mas ele matou, ele... Não amaldiçoe, abençoe. Amém? Eu devo odiar o mal, não as pessoas. Diz o texto:
Alegre-se, versículo 15, com os que se alegram, e chorem com os que choram. Ou seja, participar da vida. E hoje nós vivemos de uma forma tão indiferente às pessoas. As pessoas choram, nós não choramos. As pessoas se alegram, nós não nos alegramos. A pessoa vem compartilhar uma bênção e você está na luta, e você não se alegra com ela. Ou a pessoa chora e você está na luta, não chora com ela. Diz o texto, ainda, versículo 16. Se você puder, leia comigo bem forte o versículo 16, vamos lá? Pega aí a tua Bíblia aí, versículo 16, leia comigo bem forte. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Olha que frase, que ordem. Eu tenho que ter o mesmo cuidado. Agora eu lhe pergunto, nós cuidamos de forma igual? Nós temos o mesmo cuidado? Ou somos parciais da forma errada? Aceite serviço humilde, meu irmão. Muitas pessoas são orgulhosas, não crescem no trabalho, não aceitam o serviço que ela acha que está abaixo dela. Eu lembro uma vez um irmão da igreja, que ele veio dar um testemunho para nós, que a coisa que mais impactou a vida dele foi ver a pastora lavando o banheiro da igreja. Ele ficou abismado com aquilo. Por quê? Porque na mente dele, determinadas pessoas não podem lavar o banheiro. Eu pergunto, você pode lavar um banheiro? Ou você acha que não? Que você é bom demais para lavar um banheiro? Aceitem serviços humildes, servindo uns aos outros. Amém? Quantos estão entendendo? São conselhos, princípios práticos. Diz o texto: não sejam orgulhosos, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Versículo 17 diz: não paguem a ninguém mal com mal, procure receber a aprovação das outras pessoas. Olha que interessante essa frase, olha só, vamos entender isso aqui. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Olha só, nós vivemos dois extremos. Tem aqueles que falam assim: eu não preciso da aprovação de ninguém. Quem já ouviu isso? Ou já pensou isso? Eu não preciso da aprovação de ninguém. Não é bem assim. E tem um outro extremo, a pessoa que é doente da alma. Ela precisa receber a aprovação de todo mundo. Não sabe falar não para ninguém, não sabe contrariar ninguém, que ela precisa da aprovação de todos. Errado. O que a Bíblia diz que eu preciso agir de tal maneira que dentro do possível eu receba a aprovação das pessoas. Por exemplo, eu, Pablo Filipe, se eu começar a agir de tal maneira que você que conhece a Bíblia, você que tem uma vida com Deus, começa a me desaprovar, eu estou agindo certo? Sim ou não? Aí eu vou dizer: não, eu não preciso da aprovação de ninguém. O que eu faço da minha vida é a minha vida, o que eu faço dentro de casa é dentro de casa. Está certo isso? Agora é lógico que nem tudo que eu fizer
vai receber a aprovação de todo mundo. Mas eu estarei fazendo o que é certo. Estão entendendo, sim ou não? Eu preciso agir de tal forma que eu dê um bom testemunho, que eu receba a aprovação das pessoas. Ah, não recebeu porque a pessoa não entendeu. Aí é outra história. Aí é outra história. Porque ela discorda do que a Bíblia ensina. Outra história. Essa é a forma que eu preciso me relacionar com as pessoas. Diz o versículo 18: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas, com todas as pessoas. Depende de você, meu irmão. No que depende de você, fala para quem está perto de você assim: no que depende de você, meu irmão, viva em paz com as pessoas. Depende de nós. Fiz a minha parte, a outra pessoa não quer saber, problema dela. No que depender de mim, viverei em paz com todas as pessoas. Não busque vingança. Versículo 19 diz: queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Amém? Deus é juiz, amados. A questão é que nós queremos as coisas da nossa forma e no nosso tempo. Agora, pensa comigo. Se Deus, Ele exercesse o juízo dEle imediatamente quando você pecou, onde você estaria? Onde eu estaria? Mas é o que nós queremos com as outras pessoas que falham conosco, que Deus execute o juízo dele imediatamente, da melhor forma, com requintes de crueldade, se possível. Sim ou não? Deus é juiz. Ele vai manifestar no tempo certo, da forma correta. Entregue ao Senhor. Limpa o teu coração, livre o teu coração, perdoe, não busque vingança. Amém? Sim ou não? São princípios que têm o poder de transformar a sua vida permanentemente, profundamente. Mas você vai concordar comigo que quando nós olhamos no corpo de Cristo, uma boa parte não vive dessa forma. A divisão, a fofoca, a intriga, a acusação, a apontação de dedo, amor fingido, sim ou não? Talvez você esteja aqui na Igreja Batista Vale do Iviema, porque você passou por algum local, e lá falaram mal de você, apontaram para você. Se você está aqui por causa disso, é problemático, porque se acontecer aqui, você vai sair também, porque pode acontecer, infelizmente. Mas no que depender de nós, devemos buscar a paz uns com os outros. Amém? Perdoe, porque isso é o culto racional. Isto é entregar a vida como sacrifício vivo, dedicado completamente, agradável ao Senhor. E para encerrar, eu falei aqui desses 5 pontos, rapidamente aqui relembrando. Eu falei do culto, falei de uma compreensão correta de você mesmo e dos outros, falei do amor, falei da atitude diante das adversidades, atitude diante das pessoas. Para encerrar, o versículo 21 diz assim: você viu que a gente está em sincronia, eu e Deus, você viu? Falei para encerrar, a chuva foi já baixando, você poder ir embora, né? Versículo 21: não deixem, fala para o teu irmão, não deixa não, meu irmão. Fala para outra pessoa perto de você, não deixa não. Olha que interessante, isso aqui depende de mim, depende de você.
Paulo está escrevendo falando assim: não deixa. Depende de mim, depende de você. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o... Pensa comigo nisso aqui, amados. Olha a nossa responsabilidade. Está escrito aqui: não deixe que o mal vença, de forma alguma, mas vença você. Você deve vencer o mal com o bem. Deus te alerta, Deus te corrige, cabe a você vencer. Olha que interessante, abra comigo em Gênesis capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. No capítulo 4 de Gênesis, nos fala de Caim e Abel. Você já deve conhecer a história, que Caim então mata o seu irmão Abel. Mas é muito interessante o seguinte: no versículo 6, Deus fala com Caim, antes de Caim matar Abel. Aconteceu uma situação ali, certo? Abel adorou a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim, porque a questão está aqui dentro. Caim ficou com raiva. Aí Deus fala com Caim, olha só, muitos não sabem disso, mas Deus falou com Caim antes dele matar Abel. Diz o texto, versículo 6: então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Caim não era casado aqui ainda. Não, possivelmente a mulher dele quer falar, né? Por que você está com raiva? E aí dá mais raiva ainda, né? Né, Júlio? Por que você está carrancudo, bicudo? Aí que dá vontade de ficar mais carrancudo ainda, né? Deus fala para Caim: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Olha só o que ele diz no versículo 7. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Amém? Mas você agiu mal, e por isso o pecado, olha só, amados, por isso o pecado está na porta. Você agiu mal, o pecado ainda não tinha chegado lá, estava na porta, o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Deus falou claramente, como está falando nessa noite com muitos aqui: cuidado, o mal está na porta, mas é você que precisa vencê-lo. Você precisa dizer não, é você que precisa mudar. Caim não ouviu, e nós sabemos a história. Aí vai dizer o argumentador: por que Deus não impediu Caim de matar Abel? Não sei, o que eu sei é o seguinte: Abel foi o ser humano que menos viveu depois da queda, foi direto para a glória. Depois que o homem caiu e foi expulso do paraíso, foi o primeiro que foi para a glória. Essa é a bênção. Agora, se eu tenho a perspectiva desse mundo, Abel se deu mal, morreu. Qual que é a tua perspectiva? Se for de eternidade, Abel foi o primeiro a ir para a eternidade. Agora, se for dessa vida, foi o primeiro que morreu. Depende. Mas o fato é que Paulo escreve lá aos Romanos, no mesmo princípio: não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com bem. Amém, amados? Amém, homens de Deus? Amém, mulheres virtuosas? Não tem desculpa. Termina com esse ponto. É um resumo. Resumindo tudo:
Não permita que o mal te vença, meu irmão, minha irmã. Cabe a você vencê-lo com o bem, o Espírito Santo que está em você. Amém? Eu quero orar contigo, se você pudesse colocar em pé.